Muita gente tem medo do exame de toque. O que você diz para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que quebrar, desmistificar essa história do exame do toque. O exame proctológico, igual eu já falei aqui, que é a inspeção ali da região anorretal, o toque retal e a passagem do aparelhinho, que é o anoscópio, a anoscopia, faz parte de investigação de doenças para manter a saúde em dia, entendeu? A região anal faz parte do corpo, tem doenças graves que podem acometer a região que podem até levar o paciente a óbito, entendeu? Como no caso de câncer de reto e câncer de ânus. Então, a gente precisa desmistificar isso. Eu sempre brinco com meus pacientes, eles têm muito medo do exame físico. "Ah, doutora, vai doer?" Eu sempre brinco com eles, falo assim: "Você vai sobreviver." E eles pra quebrar um pouco o gelo, sabe. Mas é um exame rápido, indolor, a gente faz com anestésico local, tanto toque retal quanto anoscopia, e são exames imprescindíveis. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde como um todo, e a saúde da região anorretal é importantíssima também. Tudo bem. Existe alguma ligação entre a saúde emocional e os problemas intestinais? Existem como eu já falei aqui, o intestino é o segundo cérebro. Eles produzem inúmeros neurotransmissores que ajudam a gente a ter uma saúde emocional melhor. Então, quando a gente tem alterações, tanto tipo de depressão, que alteram esses neurotransmissores, também o intestino é um dos primeiros órgãos a sentir. Tem gente que quando tem algum problema emocional tranca o intestino, tem gente que o intestino começa a ter diarreias horrorosas. É bem importante, acho que está muito interligado à saúde emocional e à saúde intestinal. O que mais atrasa o diagnóstico de doenças graves nessa área? A ignorância. A ignorância e o medo de ser examinado. Eu acho que isso a gente tem que sempre combater esse tabu aí de que no ânus ninguém pode ver e examinar, porque a gente não pode deixar para lá algum sintoma de sangramento, um sintoma grave, né. Vergonha mata. Medo de ir ao proctologista pode custar a sua vida. O que a senhora acha? Eu acho que super certo isso daí, a gente não tem que ter vergonha não. O ânus, o intestino, o reto, o ânus são localizações que podem ter doenças muito graves, que podem, impactar muito na qualidade de vida. Por exemplo, um câncer de reto que demora para ser diagnosticado, câncer de reto próximo ali da borda do ânus, a pessoa acaba ficando com uma colostomia definitiva. Entendeu? Que impacta muito na qualidade de vida dela. Então eu acho que a vergonha e o receio de ser examinado pode custar muito caro, muito caro. Qual a frequência ideal para os exames preventivos do intestino? Vamos lá. Existem vários exames para a gente, não só do intestino, vamos falar do ânus também. Para quem já teve HPV, a gente faz o exame de citologia anal, que é indicado para quem já teve HPV e para quem faz o sexo anal, que é uma escovinha, que é igual o exame do colo do útero, a gente passa uma escovinha ali e manda para ver se tem HPV na região. Esse exame deve ser feito uma vez por ano, para quem pratica sexo anal, ou quem tem HIV ou alguma doença imunossupressora, tá? O exame de anoscopia, que é esse exame que a gente faz em consultório médico, que é o exame proctológico, que é o toque retal e a anoscopia, deve ser feito pelo menos uma vez por ano. E a colonoscopia, a partir dos 45 anos, e a gente faz uma vez entre 5 e 10 anos. Se em algum momento da colonoscopia aparece um pólipo, ou colite, ou alguma alteração, a gente diminui esse intervalo para cada 2 ou 3 anos, entendeu? Entendi. Que tipo de alimentação protege o intestino contra inflamações e tumores? Fibras, muita fibra, evitar ultraprocessados, industrializados, evitar os alimentos embutidos. Os embutidos são um veneno para o intestino. Evitar excesso de álcool, o tabagismo também é ruim. E o que protege mesmo é fibra, né, comer bastante fibra, tomar bastante água, isso é bem importante. Quem tem histórico familiar de câncer de intestino precisa começar a prevenção antes? Normalmente, quem tem história familiar de câncer de intestino, a gente normalmente começa 10 anos antes do diagnóstico desse familiar. Então, por exemplo, se o pai teve câncer de intestino aos 40, a gente vai começar a fazer os exames aos 30 anos nessa pessoa.
entendeu? entendi. Se for se o câncer de intestino do familiar foi aos 70 anos, a gente já considera que foi uma doença, tipo, da idade, não é genética, então a gente começa a partir dos 45 como na população geral. Então Uhum. o fator genético é É relevante. importantíssimo, é bem relevante. Existem algumas doenças genéticas que acometem pacientes muito jovens, e tem câncer o câncer de intestino aparece antes dos 30 anos. Então, a gente sempre tem que ficar de olho, a genética é muito importante. Então, quando um familiar teve câncer de intestino jovem, a gente começa o rastreio bem precoce. Qual o impacto do sedentarismo e do excesso de remédios na saúde intestinal? Eu acho assim, a atividade física melhora a saúde como um todo, né, não só a saúde intestinal. Tipo, você fazendo atividade física, então o peristaltismo melhora, o intestino funciona melhor, a microbiota fica mais saudável, que são as bactérias saudáveis do intestino. O excesso de remédios, ou de laxantes, ou de antibióticos, pode alterar toda essa microbiota saudável do intestino. E aí crescem as bactérias que não são boas, que a gente chama de disbiose.